Olá, estamos aqui mais uma vez para responder uma pergunta bem capciosa dessa vez. Será que realmente eu preciso mudar meu comportamento da água para o vinho? Será que eu tenho que passar a ser uma pessoa super extrovertida, falante, que adora os palcos, ao invés de ser uma pessoa introvertida, centrada, focada, quietinha na minha? Será que eu tenho que sair pela rua, abraçando as pessoas, cumprimentando amavelmente, olhando no olho, pegando, encostando? Claro, quando isso for possível, porque nesse momento que estou gravando esse vídeo, especialmente para você, nós estamos ainda enfrentando uma pandemia. Ou eu posso ser uma pessoa mais formal, com cumprimentos mais contidos, educadamente, saudar as pessoas. Será que eu tenho que ser um super especialista, projetista, detalhista, analista, que vai listar cada pedaço, centímetro do que precisa ser feito? Ou talvez eu possa continuar usando meus checklists, minhas lembranças, ou quem sabe minha memória, para executar alguma coisa que precisa ser feita? Meu nome é Alexandre Carvalho, sou criador do programa Feliz Planos Novos, e eu quero te ajudar com este vídeo a entender um pouco mais o que é essa história de ter que mudar da água para o vinho ou não. Vocês devem ter visto pela internet, muitas pessoas falam que não, você tem que mudar, você tem que largar tudo, você tem que se transformar numa outra pessoa em 21 dias, ser um novo ser. Talvez isso, para alguns casos, seja necessário. Se você ainda utiliza máquinas de escrever para registrar toda a sua vida, os seus relatórios, né? Os seus negócios. Para quem não sabe, a máquina de escrever é isso que está aqui atrás. Ó. Os mais antigos, como eu, vão saber, vão lembrar. Se você está tão fora do contexto, talvez sim você precise fazer uma mudança um pouco mais radical. Talvez se você é uma pessoa ultra power, inconveniente, violenta, sem noção, talvez você tenha que fazer uma mudança mais radical. Mas, com a graça. Nem todas as pessoas precisam de mudanças tão radicais assim. Na verdade, nós precisamos de pequenos ajustes. Eu costumo falar já em outros vídeos, vocês devem ter visto, se vocês olharem por aí, tem vídeos que falam sobre isso. Sobre ajustar pequenas partes do nosso comportamento importantes que façam sentido para a nossa vida. Muitas vezes acontece que as pessoas não conhecem ou não sabem que existem pontos de melhoria, porque ela não tem conhecimento sobre as verdades do próprio comportamento. Quando você passa a entender sobre o seu comportamento, você vai entender o comportamento que te cerca. Você vai passar a entender a forma de se comunicar melhor com outras pessoas, com outros comportamentos, com outras necessidades, além das suas. Como eu já mencionei em outros vídeos, nosso comportamento ele é composto de vários componentes, com dominâncias diferentes. O que, na verdade, você precisa entender é que algumas dessas dominâncias precisam ser trabalhadas. Porque você, quando aprendeu sobre o seu comportamento, quando você entender um pouco mais de autoconhecimento, de saber quem você vai conseguir saber para onde você quer e precisa ir. Na verdade, tem que fazer sentido uma mudança no seu comportamento. Tem que fazer sentido para você, para as pessoas que te cercam, para onde, para o ambiente que você vive, para aquilo que você pretende fazer na sua vida, na sua carreira, no seu trabalho. Então, se faz sentido, você sim precisa trabalhar esse ponto de melhoria. Quando você identifica isso na análise comportamental DISC, por exemplo, e com a ajuda de um profissional, de um coach, de um terapeuta, de um mentor,
você vai traçar um plano de ação em direção à jornada que você quer ir atrás, em direção àquilo que faz sentido para você, as suas metas, seus projetos. E se aquele comportamento específico, aquela parte do seu comportamento, aquele componente, por exemplo, ser um pouco mais comunicativo, vai fazer diferença para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua carreira, você vai precisar trabalhar essa habilidade para que o seu comportamento se adapte um pouco, né? Tem um vídeo que eu comento sobre a parte natural do nosso comportamento e a parte adaptada do nosso comportamento. Nós temos um padrão no nosso comportamento que nós seguimos, uma parte, já falei, né, algumas vezes, uma parte é genética, uma parte é sobre o que nós aprendemos, o que nós acreditamos, sobre nossas crenças, sobre os ensinamentos que nós tivemos quando nós éramos pequenos, lá de 0 a 7 anos, depois aí o adolescente, o jovem, foi aprendendo e desenvolvendo essa parte um pouco mais natural, que está entranhada no nosso ser, e tem uma parte adaptada. Essa parte adaptada é a forma que nós nos organizamos para enfrentar as variações da nossa vida. Algumas pessoas têm mais habilidade para se adaptar e outras não. E algumas pessoas conseguem se adaptar, mas fazem um esforço muito grande para se adaptar. Aquilo não está natural para ela. Isso também a gente consegue identificar quando nós fazemos uma análise comportamental. Então, em verdade, a resposta é: preciso mudar da água para o vinho? Essa resposta precisa de duas partes. Primeiro, você tem algum exagero aí no seu comportamento que faz mal para você ou para outras pessoas? Se você responder sim para isso, corre e vai trabalhar esse ponto de melhoria. Mas se você não tem nenhum exagero, mas identifica que algum componente do seu comportamento precisa ser trabalhado para que você fique mais alinhado com o que você quer da sua vida, da sua carreira, dos seus relacionamentos, você precisa trabalhar esse ponto de melhoria. Que pode ser falar melhor em público, ser mais detalhista na hora de fazer meus relatórios, dar mais atenção às pessoas, estar focado quando é necessário, listar o que precisa ser feito, executar mais e falar menos, escutar mais. Se você identifica que algumas dessas variações do seu comportamento, alguns desses componentes vão fazer uma diferença na sua vida, você vai traçar um plano de ação para que essa pequena mudança, que pode ser muito grande em relação ao resultado que você busca, faça sentido para você. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta, faça perguntas, envie para alguém que precise dessa mensagem e siga o nosso canal para poder acompanhar outros assuntos, outros temas sobre comportamento e desenvolvimento humano. Meu nome é Alexandre Carvalho e eu gosto sempre de dizer que você é o que viveu e aprendeu até hoje e poderá transformar a sua história em resultados espetaculares. Muito obrigado.